Olha, eu vou conversar agora com o ex-secretário de Educação de Teresina, professor Kleber Montezuma, e nós vamos tratar de um assunto que foi repercutido em todo o estado através do secretário de Finanças e vice-prefeito de Teresina, Robert Rios, sobre uma denúncia do Ministério Público do Piauí, que o ex-secretário, na gestão do ex-secretário, teriam ficado 180 mil livros abandonados em um ginásio no Centro de Formação Professor Odilon Nunes. O material em perfeito estado de conservação teria ficado em desuso. Os livros teriam sido adquiridos do Instituto Alfa e Beto pelo valor de R$ 6.349.295. Ex-secretário, obrigado pela presença. Eu queria saber do senhor qual a avaliação que o senhor faz primeiro da denúncia do Ministério Público. Olha, eu não conheço ainda a denúncia feita pelo Ministério Público. Ainda não chegou à minha pessoa a denúncia, tá certo? Mas na hora que o Ministério Público me encaminhar, na hora que eu receber, eu vou ler do que se trata, quais são as questões que ele está levantando e certamente darei todas as respostas. Então, o senhor tem recordação desse material, desses livros? Eu tenho recordação mais do que isso. Eu fui secretário durante 8 anos. 8 anos. Então eu comprei muito mais, como secretário, eu comprei muito mais livro do que isso. Muito mais durante 8 anos. Tá certo? E todos os anos, né, a gente comprava livro para o ano seguinte. Então, 2014, livro para 2015, 2015 para 2016, 2016, livro para 2017, 2017, livro para 2018. E assim foi feito até 2019, quando se comprou livros para o ano de 2020. O que ocorreu em 2020? Nós compramos os livros, compramos do Instituto Alfa e Beto, que é um órgão conhecido no Brasil todo, que tem atuação em vários estados brasileiros, está presente no estado de Pernambuco, está presente no estado do Ceará, inclusive Sobral, está presente aqui no Piauí, em muitas cidades, está presente em cidades do Nordeste, do Norte do Brasil, cidades do Sudeste do Brasil. Então, o Instituto Alfa e Beto, ele é um órgão que está presente, é reconhecido em nível nacional. Do mesmo modo que a gente tinha também uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, também de abrangência nacional. Veja a diferença. Órgãos de nível nacional, de abrangência nacional. Diferente de se fazer uma combinação com uma editora desconhecida, que fica na periferia da capital do Amazonas, lá em Manaus, que tem um autor completamente desconhecido. A coisa foi tão escabrosa que a própria Academia Piauiense de Letras, que não se mete nessas coisas, a própria Academia Piauiense de Letras se viu obrigada a fazer a denúncia para o Tribunal de Contas do Estado. Então, isso aí marca uma diferença. Então, nós tínhamos esse programa, um programa que já estava na Prefeitura de Teresina desde 2001, com o Instituto Alfa e Beto. Vinha com a Ayrton Senna, em seguida com o Instituto Alfa e Beto, desde 2001. Nacional, reconhecido no Brasil todo. Tá? Muito bem. E aí, o que aconteceu em 2020? 2020, os livros foram para as escolas, estavam indo para as escolas, e aí, quando no início do ano veio a pandemia. Fechou todas as escolas. Todas as mais de 300 escolas da Prefeitura de Teresina foram fechadas. Ficaram fechadas em 2020. Consequentemente, os livros ficaram lá nas escolas, os que já tinham sido encaminhados para as escolas, e os que ainda não tinham sido encaminhados para as escolas, ficaram nos depósitos da Secretaria de Educação. Tá certo? O que fez o gabinete do ódio do prefeito Pessoa? Mandou buscar agora os livros nas escolas, mandou pegar os livros lá nos depósitos da Secretaria de Educação e levou todos esses livros para fazer uma armação numa quadra de esporte que não é do Centro Educacional Odilon Nunes, é uma quadra de esporte da Escola Eurípides de Aguiar. E aí aquilo lá levou o pessoal do Tribunal de Contas, levou o pessoal do Ministério Público para olhar os livros que tinham sido comprados à época. Mas não disse para os órgãos de fiscalização e controle
que aqueles eram livros que eles mandaram buscar nas escolas, que estavam fechadas, que foram fechadas em 2020, que continuaram fechadas em 2021, que vai continuar fechada por um bom tempo ainda em 2022. Portanto, os livros estavam na escola, mandaram buscar os livros das escolas, que pegaram os livros nos depósitos da secretaria e fizeram aquela armação. Com que propósito? Com que objetivo? Um objetivo: tentar desvirtuar a verdadeira questão, que é sobre a compra de 100 mil livros paradidáticos de uma editora obscura, de um autor completamente desconhecido, e pagou 6,5 milhões de reais de uma pancada só. Inclusive, seria bom que o Ministério Público Federal entrasse nessa história para verificar, que o Tribunal de Contas da União entrasse nessa história para verificar e, consequentemente, a própria Polícia Federal entrasse nessa história para verificar. Por quê? Porque eles pegaram 4 milhões de reais do Fundeb para meter nessa história. Dos 6,5 milhões de reais, eles pegaram 4 milhões de reais do Fundeb para fazer esse pagamento que foi suspenso, que foi pedida a suspensão pelo Tribunal de Contas do Estado, determinou que fizesse a suspensão dessa compra. O Ministério Público deu a determinação na recomendação firme de que suspendesse aquele negócio, e o juiz, porque o prefeito não obedeceu ao Tribunal de Contas e nem obedeceu ao Ministério Público. O prefeito fez ouvido de mercador. Ele é um meme ambulante. Ele fica fazendo graça aqui, ali e acolá. É só de fazer graça. Ele não faz nada a não ser graça, fazer graça. E o gabinete do ódio fica atuando por trás. Pois bem, o prefeito meme fez ouvido de mercador, pegou os livros, pagou o dinheiro, os 6 milhões de reais, usou 4 milhões de reais do Fundeb, e o juiz bloqueou. Uma decisão do juiz de bloquear a conta onde tinha sido feito o pagamento desse dinheiro todo da Prefeitura de Teresina, parte dos recursos próprios e parte do Fundeb. Então, toda aquela encenação era para desvirtuar e desviar esta discussão, porque, veja, eles dizem que compraram 100 mil livros. A primeira história do gabinete do ódio foi dizer que tinha comprado 100 mil livros porque ia distribuir um livro para cada aluno. E depois eu disse, a rede municipal não tem 100 mil alunos, não. A rede municipal não tem 100 mil alunos, não. A rede municipal ela tem, no máximo, 90 mil alunos. E desses 90 mil alunos, cerca de 40 mil alunos é aluno que está de 6 meses de idade até 6 anos de idade. Portanto, aluno da educação infantil, aluno da pré-escola e do primeiro ano do ensino fundamental. E esses 40 mil alunos, eles não têm condições de fazer a leitura daquele livro que foi comprado através das tratativas do prefeito de Teresina. Eles não têm. Portanto, restariam cerca de 50 mil alunos em condições de ler aquele livro. Então, se tem 50 mil alunos, como é que compra 100 mil? Com qual propósito comprou os 100 mil se tem 50 mil? 2, que é importante que se diga, livro paradidático, quando ele é adotado por uma determinada série escolar, para uma determinada faixa etária. Então, significa dizer que aquele livro, dentro do currículo das escolas da prefeitura, ele não cabe dentro de todos os anos escolares. Quem está dizendo aqui não é só o ex-secretário de Educação, não. Eu sou professor há mais de 40 anos. Eu sou mestre em educação, tenho mestrado em educação. Eu sou doutor, eu tenho doutorado em políticas públicas na área da educação. E 40 anos de sala de aula. E passei 12 anos sendo secretário de Educação. Eu sei o que eu estou dizendo. Um livro paradidático, ele não cabe em todos os anos escolares, num currículo de uma escola. Não cabe. Quando ele é adotado,
ele é adotado por um determinado ano escolar, por uma determinada faixa etária. Então, significa dizer que esse livro não é para 50 mil alunos, tá certo? Então, essa coisa esquisita. E ademais, o que é que eles disseram? Que fizeram a encomenda do livro em abril do ano passado. Em abril, fizeram a encomenda, ou seja, o livro foi encomendado. O livro foi encomendado. Tanto o livro foi encomendado, que quando se olha a capa do livro, está lá a logomarca da atual administração. Significa dizer que não é um livro que se possa encontrar numa livraria. Não é um livro que você pode chegar na livraria A, B, C, ou pela internet, numa dessas livrarias que vendem livro na internet, para poder comprar, porque não existe. Por que não existe? Porque foi feita uma encomenda para que se fizesse aquilo. E um detalhe que eu já ouvi de alguns professores que tiveram acesso àquele livro. Um detalhe é que dizem eles que boa parte daquele livro foi chupado da internet, de páginas da internet. Ou seja, significa dizer que uma editora lá de Manaus, um autor completamente desconhecido, pegou nas páginas de internet, puxou conteúdos, puxou fotografias e montou aquilo. Encomenda feita em abril. E o pagamento foi feito em novembro. Professor. Então, Douglas, o que foi feito ali naquela história foi exatamente tentar encobrir isto, que aí tem como é que se desobedece a uma determinação do Tribunal de Contas ou não vale mais. Ou não vale mais. Porque o conselheiro Kleber Eulálio determinou num despacho que a compra não fosse feita. Não vale mais. O Ministério Público fez a recomendação firme de que não fizesse aquela compra. Não vale mais. E o juiz que determinou que fosse feito o bloqueio na conta da empresa que recebeu o dinheiro. É isso, Douglas, que eles estão querendo esconder e não querer falar de livros que foram comprados durante 8 anos, que foram pagos. Aliás, você falou um preço interessante, bem aí. Você disse, olha, eles estão dizendo que você comprou 183 mil livros e pagou 2 milhões e 300 mil. 6 milhões 349 mil. Quanto? 6 milhões 349 mil 295. Pronto. Então, eles estão dizendo aí que nesses 8 anos eu comprei 186 mil livros e que paguei 2 milhões e 300 mil reais, números redondos. Veja, 183 mil livros. Pois bem, eles compraram um paradidático, compraram um paradidático 100 mil e pagaram 6 milhões e meio de reais. Então, professor, na hora em que o Ministério Público trouxer para mim os pedidos de esclarecimento, tranquilamente. O senhor está tranquilo, então, em relação? Absolutamente tranquilo. Imagine você, que secretário durante 8 anos. Comprei livro durante 8 anos. Comprei livro dentro dos programas do Instituto Alfibet, que é de nível nacional, com editoras conhecidas no Brasil todo. Dentro do programa que nós tínhamos com o Instituto Ayrton Senna, com editoras conhecidas e renomadas no Brasil todo, sem problema nenhum. E vá procurar os livros que nós compramos, que lá não tem logomarca da administração da época, que lá não tem nome do prefeito, nome da época, do secretário da época, do vice-prefeito da época. Agora não, fizeram uma encomenda. Foi de encomenda. Um livro paradidático que não tem esse valor e que não serve para todos os alunos e que eu acho que o Ministério Público Federal, não é só o estadual, federal, que o Tribunal de Contas da União e quiçá, a própria Polícia Federal, se for instada pelo Ministério Público Federal, vá atrás desses 4 milhões que eles utilizaram para pagar esse negócio que eles fizeram. Professor, nosso tempo está já esgotado, mas eu queria rapidamente, virando a chave, falando de política, o senhor tinha uma pretensão de uma candidatura ao Senado, o senhor falou que pretendia, se tivesse a oportunidade de disputar, fazer uma disputa por uma vaga no Senado Federal, mas a gente tem uma chapa já fechada da oposição, com Silvio Mendes, Iracema Portela e Joel Rodrigues. Aí eu pergunto, bem rapidamente, como é que o senhor pretende, como é que o senhor se insere nesse contexto da eleição desse ano?
Eleição 2022. Voto no candidato Silvio Mendes. É o que está dito aí recentemente, que agora dia 5 vai ser lançado a pré-candidatura oficial de Silvio Mendes ao governo do Estado. Voto no candidato Silvio Mendes em qualquer circunstância. Acho que o Piauí precisa de uma administração tendo Silvio Mendes à frente. Acho que a chapa da oposição está muito boa, mas eu tenho legitimidade e tenho direito de cidadania a buscar um partido que me dê uma sigla para que eu seja candidato ao Senado. E é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Então, vai ter vários candidatos ao Senado, isso é muito bom. Pole position, é o governador Wellington Dias. Disparado, ele é que é o pole position. O outro candidato que é muito bem colocado pela estrutura que tem e que vai ter é o prefeito de Floriano, o prefeito Joel. O professor Kleber vai entrar, é um simples professor que vai entrar para dar uma alternativa aos eleitores. Então, aqueles que quiserem um candidato independente, um candidato preparado, um candidato que tem voz, um candidato que tem ideias, um candidato que pode, no Senado Federal, ajudar o Estado do Piauí e o povo piauiense, nós vamos estar com uma alternativa. E nós não vamos admitir que quem quer que seja obstacule essa nossa ideia. Só se não tiver um partido que aceite o professor Kleber como candidato ao Senado. Mas se eu encontrar, serei candidato ao Senado democraticamente e o povo de Teresina e o povo do Piauí terá alternativa para fazer a sua melhor escolha. E volto a dizer, por conta disso, Douglas, é que a Prefeitura de Teresina, por ordem do prefeito, abriu agora de novo o gabinete do ódio e colocou uma milícia digital para ficar nas redes sociais me atacando. Não adianta, não adianta. Tranquilidade, eu sou tranquilo. Ok. Eu vivo de salário, E o que eu tenho declarado imposto de renda e o que eu tenho na realidade é fruto do meu salário, diferente de outras pessoas, que é funcionário público, tem salário de funcionário público, mas tem um patrimônio que não é declarado no imposto de renda e é um patrimônio de milionário. Obrigado, professor, pela presença mais uma vez. Prazer recebê-lo. Muito obrigado.